Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje 22 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 67. Nós estamos retratando a mulher e a ressurreição. A semana passada nós lemos Mateus, Lucas, João e Marcos, falando dessa aparição, da ressurreição. Ressurreição, a palavra é o quê? O que significa? Ficar de pé, tá? Ficar de pé. E nós observamos que apenas João Evangelista, confere, apresenta o nosso Senhor Jesus nessa aparição só a Madalena. Os demais não retratam isso. Jesus apareceu a Madalena e a outras mulheres. Mas João Evangelista retrata essa particularidade, que Jesus apareceu a Madalena, ao ponto dela ter confundido, achando que era um jardineiro. Agora, os 4 evangelistas são categóricos na informação dos anjos que estavam ali, apresentando e formando na condição anjo. Não pensam um ser de asas, tá? Anjo, a palavra anjo é o mensageiro. O mensageiro é aquele que vai levando uma notícia, uma mensagem, tá bom? E o diálogo de Pedro com o nosso Senhor Jesus, Pedro estava preocupado, porque Jesus andava com muitas prostitutas, muitas mulheres de má vida, né? Então, o que a sociedade... Então, Pedro, aparentemente, querendo mostrar para Jesus, que estava preocupado com Jesus. E Jesus deu essa resposta para ele: Pedro, nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Qual é o desígnio do Pai senão o amor? Como é que ele estaria cumprindo a vontade do Pai, fazendo seleção entre os filhos do Pai? Olha, esse aqui pode, não, esse aqui não pode. Esse aqui pode, não, e você não pode. Por que não? Porque você é uma mulher de má vida. Cadê o amor? Então, dentro dessa amorosidade divina, desse desígnio, atendemos a todos. Vamos lá, então? Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos. Olha como ele fala bonito. O lago estava se movimentado, tinha umas ondinhas, né? Aquela espuminha que vai fazendo. Aí olha como é que ele vem. O que é um poeta? Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando, esticando assim um olhar compassivo sobre as águas. As águas estavam o quê? Levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo. Poeta. Continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Retratando a cultura da época, ouve, Pedro,
A lei antiga, nisso aqui está dizendo, olha, eu não estou trazendo informação nova não. A lei dos profetas, a lei antiga, manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Porque é quando você diz assim, fulano subornou. Ele pediu uma propina. Ok, ele pediu a propina, mas ele não é só ele o culpado. Quem pagou a propina é tão responsável quanto. Então, se existe alguém que pede propina, é porque tem alguém que pague. Então, quando ele fala da prostituta, sim, e o homem que a prostituiu? Ele não utiliza uma prostituta? Ele também não é um prostituto? Por que só a mulher será julgada? Você imagina Jesus falando isso há 2000 anos atrás, 2018 já. Dentro de uma cultura extremamente machista. Lembra que dentro de uma sinagoga, para começar os trabalhos, era necessária a presença, não me recordo a numeração, mas vamos colocar 12 pessoas. 12 pessoas quer dizer 12 homens. Mulher não era pessoa. Se chegasse a mulher, não podia contar. Dentro daquela cultura. Então você imagina ele falar esse texto aqui para Pedro, que era extremamente patriarcal. A lei antiga, então, manda apedrejar, que foi pervertida e desamparada pelos homens. Porque a mulher adúltera, a mulher pervertida, mesmo que eu tenha, vamos dizer que eu de repente namoro o Augusto, tá? E o Augusto me deixa, ou eu deixo alguma coisa parecida, e eu vou me envolver com outro homem, eu já sou uma mulher de má vida. Dentro daquela cultura. Então, uma mulher de má vida não era só direcionada às prostitutas, mas àquela que não ficou com um homem só. Entretanto, a própria lei também determina que amemos os nossos semelhantes. Ele está dizendo, olha que absurdo. A lei antiga manda apedrejar, mas a própria lei antiga manda amar. Em que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Que é muito interessante. Não, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Não, isso é que Jesus falou. Mas as pessoas costumam dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem falou isso? Jesus. Não. Isso é a lei. Quando o doutor da lei pergunta, ele diz, o que está escrito na lei? E ele ainda pergunta mais, como tu lês? Jesus pergunta, o que está escrito e como tu interpreta? Como tu lês é como tu interpreta. Porque amar ao próximo como a si mesmo é uma lei dos profetas. E o que eles inventaram? Teve uma bifurcação. Olha, tinha um grupo que dizia, o meu próximo é só o meu irmão judeu. Os samaritanos não são o meu próximo. E tinha um outro grupo que dizia não, que era o grupo do Iléu, avô de Gamaliel. Não, todos, os gentios, os judeus, todos nós somos irmãos. Por isso que Jesus perguntou, o que está escrito na lei e como tu lês, ou seja, como tu interpreta. Então, olha que interessante, a lei manda assoprar e manda bater. Você deve amar o seu próximo como tu ama a si mesmo, e de repente ela manda matar o próximo. Isso é Jesus questionando a Pedro. Também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino, agora ele disse, olha, eu vou falar da lei, que manda matar e depois manda amar. Então, você está vendo aí que já tem uma falha. Uma contradição.
Aí vem Jesus agora. E o meu ensino, agora falando de Jesus, o ensino de Jesus, é o cumprimento da lei. O meu ensino, eu vim cumprir a lei. Agora como? Pelo amor mais sublime sobre a terra. Não é pelas leis dos homens, é pelo amor mais sublime sobre a terra. Continua Jesus. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? O que ele está dizendo? A lei era pura, era uma fonte pura. O animal, o homem, veio e poluiu. A culpa é da fonte? Então, matar uma mulher adúltera foi alguém que poluiu a fonte. Nós não fazemos isso com a doutrina espírita? A fonte é pura e a gente vai inventando as diretrizes, os diatribes, diretrizes, tudo, e vai dando a confusão que vai dando. Foi o animal que veio beber na fonte e poluiu. Mas a culpa não é da fonte. Aí você vai falar mal do espiritismo. Não, Kardec já dizia, o problema não é o espiritismo, são os espíritas. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? Já dizendo que poluíram o Antigo Testamento. De acordo com a lei, os profetas, devemos amar a uma e a outra. Amar tanto a prostituta ou o homem que a abandonou. Como diz lá o nosso irmão Haroldo, você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai deixar de te amar. Essa é a lei. Então, do jeito que ele ama a meretriz, a mulher de má vida, ele ama o homem que a prostituiu. Está lá no Paulo Estevão, né? O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Você imagina você pegar um pedófilo que matou, que fez aquilo. Deus o ama. É filho dele. Ele se entristece. De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra. Seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. Então, a mulher é o sofrimento, o homem é o ignorante. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre a sofredora. O homem, senão ele foi fraco, soube ser forte, e a mulher vai sofrer e pagar as consequências. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Imagina fazer um diálogo fraterno com Jesus. Mestre, Retrucou, altamente surpreendido. vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Olha que interessante. Não, porque ele colocou a mulher numa posição maior. Jesus, em uma cultura extremamente machista. Lembra que mulher não era pessoa naquela época. Ela não tinha sido feita da costela do Adão, né? O primeiro criado foi o homem. Ela não era pessoa dentro daquela cultura. Vamos ver a resposta. Então, e agora? A mulher tem uma posição mais importante, sim?
uma e outro são iguais perante Deus. Esclareceu Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Olha, é Jesus que vai falar, tá? Se tu tens algo contra, vai lá, reclama com ele. Nossa função aqui é esclarecer a fala dele, tá? E ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz o nosso Senhor. A pergunta é: quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma, a mulher, e outro, o homem, são iguais perante Deus. Perante Deus são iguais, não tem diferença. Até porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. A sexualidade é do corpo físico. Então, dentro desse processo da minha evolução, eu necessito adquirir o ânimos e a ânima. Vamos pegar o nosso modelo e guia, que é o nosso Senhor Jesus. Ele tem o perfeito equilíbrio entre o lado masculino e o lado feminino, entre a personalidade masculina e a personalidade feminina, entre o ânimos e a ânima. Então, no momento em que ele precisasse ser um pouco mais enérgico, ele tinha um ânimos em perfeito equilíbrio. No momento que ele precisava da docilidade, de uma maternidade, ele tinha em perfeito equilíbrio o ânima dentro dele. Por quê? Porque é um espírito puro, é um espírito crístico, que já galgou todo este caminho, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para ter o perfeito equilíbrio das duas polaridades. Então, quando nós vamos reencarnar, não nos é perguntado o que você prefere: ir no corpo do homem ou de uma mulher, em absoluto. Para o trabalho que você irá realizar, é necessário que você vá no corpo masculino. Por exemplo, quando você pega uma mulher, um espírito, reencarnando no corpo feminino, muito melada, muito fragilizada, muito dependente ou codependente, essa alma precisa urgente reencarnar no corpo masculino. Ela precisa aprender a tomar decisão. Ela precisa aprender a tomar frente. Ela precisa aprender a ser mais firme nas coisas que quer. Por isso que ela vai ter que reencarnar no corpo masculino. Agora, se ela vem do corpo feminino, reencarna no corpo masculino, querendo viver a vida do feminino, uma encarnação perdida. Porque o que ela tinha que experienciar naquele corpo, ela abriu mão. Eu tenho que viver essa experiência, é necessário.
Então, no mundo espiritual, não há preferências, há necessidade de processo de evolução. Mas aí estão me perguntando, e o homossexualismo? É rebeldia à lei de Deus. É o quê? Você tem que reencarnar no corpo feminino ou masculino, mas você traz a sua personalidade. Você traz, é que nós vamos chamar de uma reencarnação com a personalidade invertida. Você traz por quê? De duas uma. Você abusou do sexo. Você usou o sexo sem respeito. Você, vamos dizer que numa vida feminina, eu me envolvi como casado, separei aqui, separei ali. Sexo para mim é uma arma. Corpo feminino para mim é uma arma. Então, Conceição, tu vai voltar para a terra. Mas corpo feminino para ti é uma arma. Tu vai te destruir e destruir. Por causa da sexualidade. Então você vai no corpo masculino. Eu não quero. Papai vai se submeter aos teus querer? Você vai. É como o papai e a mamãe diziam aqui na terra. Se chorar, dói mais. Se reclamar, dói mais. Lembra disso? Você vai. Se reclamar, pior para ti. Por que pior? Porque como o espírito não se submete por uma rebeldia, ele vem no corpo masculino, mas traz a personalidade feminina. O segundo ponto é no processo de uma provação, em que você vai superar a forma. Superar a forma é, vamos pegar o nosso Chico. Ele veio com a personalidade invertida? Veio por quê? Ele pediu para servir de exemplo. Então é superar a forma. Eu trago a personalidade feminina, estou no corpo masculino, olho para a mulher, eu me sinto amiga dela, né, porque não tem um homem dentro de mim. Nessa encarnação é uma provação, eu tenho que superar a forma, eu vou me abster do sexo. Agora a massificação não é essa prova. A massificação nossa é encrenca sexual mesmo. Porque a gente olha que tem desejo, tem vontade de fazer sexo. Essa que é a encrenca maior da sociedade é essa ainda. Você deseja. Porque a gente tem um hábito de confundir amor e desejo. São duas coisas opostas. Existe casos de personalidade invertida. Existem casos realmente de distúrbio sexual mesmo. O que é? É o bissexual. Ele começa a fazer sexo com vamos dizer que eu seja mulher, começa a fazer sexo com homem. Daqui a pouco já rola o 3, o 4, daqui a pouco eu já me viciei com mulher também. Então, isso é prostituição mesmo. Isso é uma promiscuidade sexual. Não tem nada a ver com personalidade invertida. Então, quando nós falamos isso, quase sempre é desequilíbrio na área sexual. Utilizou a função de forma equivocada. Isso está bem claro com Emmanuel no livro Vida e Sexo. Tem um capítulo retratando o homossexualismo. Você não quer dizer o que a gente tem que condenar? Não, gente. Aqui eu explico tudo à luz da doutrina. Passou daquela porta, cada um faz o que quiser. Porque cada um responde por si. Então nós estamos aqui esclarecendo o que vamos fazer. Problema individual de cada um, mas que vamos responder. Então, reencarnar no corpo masculino ou no corpo feminino é uma questão de evolução da alma. No corpo masculino eu tenho uma função específica que eu tenho que exercer. No corpo masculino eu tenho uma função específica que eu tenho que exercer. Deus não erra. Não, Senhor, o Senhor errou. Não era para eu vir nesse corpo, era para vir no outro, o Senhor está errado. Pronto. Qual é a característica da humanidade terrena? Rebeldia. É fácil falar? É facílimo. Mas quem está vivendo a experiência, não é fácil. É matar um leão todo dia. E se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos ver que a nossa ferida é a sexualidade, é o sexo. A ferida maior é o sexo. A minha luta é com esse dragão.
A mídia grita, provoca. Internet traz a desgraça para dentro de casa. E a pessoa já é dodói, ela sabe que ali tem uma porta que ela pode acessar ali e viajar na loucura dela. O assunto do dia a dia de uma promiscuidade só. Como vencer? É igual eu fumar, querer parar de fumar com um monte de gente fumando. Então, além de eu ter a minha luta íntima, ainda estou vivendo uma época de perversão total. Então, é uma luta? É. E quando é que eu digo? Quanto mais tempo nós passamos nesse vício, que já é séculos, isso não é de uma encarnação, tá? Não pensa que isso surgiu agora. Então, quanto mais séculos nesse movimento, maior a luta para deixar. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida. Se os dois estiverem do mesmo lado, a balança vai o quê? Pender para um lado só. Se os dois estiverem fazendo o outro lado sozinho, vai pender para o outro lado. Então, equilíbrio é cada um no lado da bandeja. Cada um fazendo a parte que ele cabe. Nesse equilíbrio aqui. Hoje a nossa sociedade como é que está? A mulher abandonou o lar, e aí? Quem que está educando as meninas? Babá, cheio de conteúdo moral para ensinar. Quando tu vê o teu filho está cantando, tô em cima, tô embaixo, tô em cima, é o que a babá escuta. Aí tu olha de menino, onde tu aprendeu isso? A fulana. Não sei mais nem qual é a música, né? Tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo. Porque hoje não tem letra mais, é tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo. Passa meia hora isso. Acho que Moza está se revirando. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Então não existe o homem tem um papel melhor, não. A mulher tem um papel melhor, não. Os dois são necessários para o equilíbrio, cada um cumprindo o seu papel, a sua função. Continua aí. Precisamos considerar, agora é aqui, ó. Porém, entretanto, todavia. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Por exemplo, nós temos uma mãezinha aqui que está sendo aí o exemplo vivo da sagrada missão da vida. É dada a quem? A mulher. É ela que carrega no ventre a sagrada missão. Então, quando você vê uma mulher barrigudinha, ela está cumprindo uma sagrada missão da vida. Se todas as mulheres decidirem, eu não vou parir, o que vai acontecer com a sociedade? Acabou. Nós temos países que estão implorando para as mulheres engravidar, porque está todo mundo velho. Não tem criança. E olha, reencarnar está ficando cada vez mais complicado, viu? Porque a seleção é grande agora. E essa turminha que está chegando hoje aí, esse povinho aí já é escolhido no dedo. Porque em 2057 nós vamos já perceber a mudança da Terra. Continua aí. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Sinto, mas foi Jesus que falou, tá aqui. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Então, por mais que ela tenha um ânimo, aquela coisa, ela tem um coração mole. Se vê uma criança, ela vai lá, já acolhe, já quer trazer para o peito, já quer acudir, já quer isso.
Se o filho precisar de um rim, ela dá, e o marido vai ficar pensando 3.000 vezes. Não, mas eu só tenho 2, se o outro parar também. A mãe nem pensa, já tira, já dá. Por mais que ela seja extremamente ânimos. Pode prestar atenção, o menino adoeceu, quem fica no hospital com o menino? O pai já diz, ai, não deu, dá um negócio aqui, uma coisa, uma tristeza. Vai lá, fica tudo. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus que... Gente, olha, mulheres. De Deus. Mais perto de Deus que... Muitas vezes, Deus lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens. Por isso, o Chico dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Toma seu coração, Deus toma o coração da mulher como instrumento de suas mensagens. Que coisa mais gostosa do que colo de mãe? Principalmente quando a gente está com dor. Quando a gente era criança, estava com dor de barriga, qual era a cama da casa? Da mãe. Nós éramos 9. Escadinha, tchum, 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 tchum. Papai trabalhava à madrugada. A cama da mamãe ficava cheia de menino. Quer dizer, eu não posso nem me mexer com o menino para tudo quanto era lado. Mas tem cama mais gostosa. Até hoje a gente chega, braço se joga na cama. E não tem colo melhor do que colo de mãe. Cheio de sabedoria, então, lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens. Mensagens essas, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, em todas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Obra na edificação do espírito. Ele está falando do quê? Educação moral. Quando você vê um homem moralizado, educado, aquilo ali foi graças a uma mulher chamada mãe. Quando você vê um homem imoral, foi a falta de uma mãe. Porque, queira ou não queira, sinto falar, mas a educação, ela cabe muito mais à mãe. A função dela é essa. Por quê? Porque ela tem um sentimento. O homem é a razão, é o provedor. Sai, traz o bicho para dentro de casa para a gente fazer o oba-oba, comer. É ancestral isso. E a função da mulher é educar com sentimento. Então, se o teu filho vai e deixa a cuequinha lá e tu acha bonitinho, vai lá e pega, ele vai fazer isso a vida inteira. E a tua nora vai te xingar bastante. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou até mesmo exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Para ele chegar lá, quanto sacrifício aquela mãe não fez? E hoje ninguém nem cita o nome dela, mas ele termina dizendo assim: mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano.
E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens. O homem é que faz e põe no outdoor, faz barulho. Fui eu que fiz. Põe no Facebook, hoje é o Facebook, né? Você está fazendo a caridade, vai ver assim, ó. Já pode. Aí põe no Facebook. Passa ignorada em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Deus, síntese de toda a verdade, com V maiúsculo, e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. As mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração um germe divino a ser desenvolvido, mas o germe está lá. E ele coloca para a redenção da humanidade inteira. Por quê? Porque o útero, que André Luiz vai chamar de altar sagrado, é a porta de entradas para espíritos reencarnarem e se redimirem. Então, quando ele está falando aqui da mulher, queira ou não queira, é ela que promove uma reencarnação. Para o quê? Para a humanidade se redimir. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Sem sentimento, sem amor, sem um toque. Porque lembra sempre, a mulher dentro do livro Nosso Lar, quando a nossa irmã Laura vai falar do lar, ela diz que no ângulo da família, nesse vértice, a função do homem é a reta horizontal. É o que sustenta, é a base. E a função da mulher é a reta vertical, ligando a sua família a Deus. Então aqui a razão, aqui o sentimento, o coração. Quando um lar são duas retas horizontais na razão, essa família está desestruturada, está em desequilíbrio. Faltou justamente quem aqui do sentimento. Tia, eu já sou adulta, descobri que eu não tive nem pai nem mãe, porque todos os dois fizeram só horizontal. Você tem duas opções: ficar reclamando o resto da encarnação, ou ressignificar isso dentro de você, perdoando, porque hoje a sociedade, a educação é para o que? Ter. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Nós educamos o nosso filho para isso, para ter uma profissão, para ter dinheiro, para ter. Raramente fazemos uma educação de ordem moral, moralizando. Então, uma vez que eu vi que minha mãe falhou, perdoa e segue, e faça você diferente. Já que aprendeu a lição, faça você diferente. Que é um sacrifício muito grande? É. A própria mulher tem um preconceito enorme em ser do lar. Mal sabe ela quão grandioso é administrar um lar. O
que fizeste com os filhos que eu te confiei. Então, o que nós estamos vendo agora com a juventude é a ausência materna. Então, essa educação permissiva. Eu me lembro quando a gente ia pedir alguma coisa: mamãe, a gente pode ir? Peça do seu pai. Papai, a gente pode ir? Peça da sua mãe. Quando eles ficavam nesse joguinho, eu já sabia que eu não ia. Já começava a chorar. Chega que seu pai falou: mandou o pedido da senhora, então ninguém vai. Pronto, era choro até 2 horas da manhã chorando, no dia seguinte estava ótimo. Hoje em dia não precisa pedir. Sabe por quê? Porque é sempre sim. O filho não pede, ele comunica: tô indo. Com a gasolina que tu pagou e o carro que tu deu. E vai usar o cartão que tu vai pagar a conta. E não pode pedir? Então não, faz muito bem. Diz a minha mãe: minha filha, para cada um sim é 2 não. Agora, não vai fazer isso, tentar consertar isso com um menino de 20 anos. Esse processo da educação é lá atrás. Bem lá atrás. Foi bom? Vamos orar então? Então vamos agradecer a Jesus por esse banquete. Querido amigo Jesus, Divino Mestre, nós nesse momento estamos unindo o nosso pensamento em uma só oração, para te agradecer por esse momento aqui na terra que o Senhor nos ofereceu para estudarmos a obra Boa Nova, ouvirmos na íntegra teu diálogo com Pedro e o seu esclarecimento em torno da responsabilidade do trabalho da mulher e do homem no lar e em sociedade. Nosso sentimento é de gratidão e ao mesmo tempo, Senhor, de mais responsabilidade com a nossa encarnação, aprendendo a educar o homem velho que habita dentro de nós, a superar as más inclinações, tendências, para que a luz possa se fazer em nossa vida, em minha vida. Obrigada, Jesus querido. Obrigada a vocês, amigos espirituais aqui presentes, que conduziram todo esse nosso trabalho, nos inspirando, nos amparando, nos assistindo. E o agradecimento sempre ao nosso Pai, a força que trabalha em silêncio, sem fazer barulho, com muita amorosidade. Muito obrigada, Pai, pela vida e pelo amor infinito.